As 10 pragas do Egito foram uma série de desastres naturais e sobrenaturais, enviados por Deus para o Egito, com o objetivo de convencer o faraó Ramsés II a libertar o povo de Israel da escravidão. O faraó aceitou as condições de libertação de Deus após a 10ª praga, provocando o êxodo do povo hebreu, que seguiram pelo deserto a caminho da terra de Canaã. A Bíblia diz que as pragas serviram para contrastar o poder do Deus de Israel com os deuses egípcios, invalidando-os. Uma associação de várias das pragas com julgamentos sobre deuses específicos, associados ao rio Nilo, fertilidade e fenômenos naturais. De acordo com Êxodo 12:12, todos os deuses do Egito seriam julgados até a 10ª e última praga. Naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O Deus que ouve o clamor dos escravos. Durante 400 anos, o povo hebreu gemeu sob o peso da escravidão egípcia, seus corpos dobrados pela opressão, suas vozes abafadas pela dor. Mas o silêncio não duraria para sempre. Eu tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Êxodo 3, 7 e 8. Moisés, um ex-príncipe fugitivo, é chamado por Deus no fogo de uma sarça que não se consome. O Senhor o envia ao Egito para libertar os hebreus da escravidão. Começa a guerra entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses do Egito. Sangue no Nilo, a primeira advertência. Êxodo 7, 20. Todas as águas do rio se transformaram em sangue. O dia amanheceu como qualquer outro no Egito. O sol dourava o rio Nilo, o povo se banhava, os pescadores lançavam suas redes, mas a paz que dominava aquelas águas estava com os dias contados. Faraó Ramsés II, rei dos deuses, pensava ser invencível. Mas seu coração arrogante estava prestes a conhecer o poder do Deus de Israel. O verdadeiro confronto não seria entre 2 homens. Faraó blasfema. Quem é esse Senhor, para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço esse Deus, e não deixarei Israel partir. Ao recusar libertar os hebreus, o rio Nilo, símbolo de vida e divindade egípcia, torna-se sangue. Peixes morrem. A água fede, o julgamento começa. Rãs por toda parte, a invasão repulsiva. Então Deus falou novamente a Moisés: vai até Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, ou ferirei todo o teu território com rãs. Êxodo 8, 1 a 2. Das margens do Nilo subiram milhares, incontáveis rãs e cobriram a terra do Egito. Nem mesmo o trono de Ramsés foi poupado e se via agora cercado por criaturas repulsivas. Chamem Moisés, tirem essas malditas criaturas daqui. Moisés foi levado novamente diante de Faraó, e o rei, agora desesperado, implorou: rogai ao vosso Deus que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir. Amanhã elas desaparecerão, para que saibas que ninguém é como o Senhor nosso Deus. Na manhã seguinte, o Egito estava coberto de cadáveres de rãs. O cheiro era insuportável. Mesmo após a oração de Moisés para cessar a praga, Faraó endurece seu coração novamente. Piolhos, a terra se torna impura. Êxodo 8, 16, 17. O Senhor Deus manda Moisés dizer a Arão para bater com a vara no pó da terra, transformando-o em piolhos em todo o Egito. A presença de piolhos era um problema sério na época, especialmente devido à falta de tratamentos eficazes. A ciência explica que a situação do rio Nilo e condições de higiene precárias contribuíam para a proliferação desses parasitas. O pó da terra se transforma em piolhos. Os magos egípcios não conseguem replicar o fenômeno e dizem: isto é o dedo de Deus. A praga resultou em os sacerdotes e magos reconhecerem a derrota quando se viram incapazes de transformar o pó em piolhos por meio da magia.
Moscas, o fedor da rebelião. Êxodo 8, 24. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó. Moscas invadem casas e ruas, trazem doenças e desespero. Mas algo surpreendente aconteceu na terra de Gósen, onde os hebreus habitavam. Não havia uma única mosca sequer. Nosso Deus está conosco. Ele nos separou. Deus mostra a separação entre seu povo e os egípcios. A morte do gado. Julgamento sobre a riqueza. Êxodo 9:6. Todo o gado dos egípcios morreu. Se Faraó ainda se recusar a libertar o meu povo, a mão do Senhor ferirá os rebanhos, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. E grande será a mortandade. Êxodo 9, 2, 3. O Egito se orgulhava de seu gado. Riqueza, alimento e força, um símbolo de status. Vacas sagradas eram adoradas. O próprio deus Apis, o touro divino, era reverenciado como protetor do Egito. O rebanho, símbolo de prosperidade egípcia, morre subitamente. Os animais dos hebreus permanecem ilesos. A economia egípcia começa a ruir. Úlceras e feridas, a dor na pele. Deus disse a Moisés: apanhem cinzas de um forno, e Moisés as jogará para o alto diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre todo o Egito, e feridas com bolhas surgirão nos homens e nos animais. Êxodo 9, 8, 10. E assim foi feito. Ao lançar o pó aos céus, um vento soprou, e o Egito inteiro foi invadido por uma dor nova. Feridas abertas, bolhas queimando a pele, chagas que ardiam como fogo vivo. Os sacerdotes egípcios, outrora orgulhosos, não conseguem sequer ficar de pé diante de Moisés. Fogo e granizo, a fúria do céu. Êxodo 9, 23, 24. E o fogo corria pelo chão juntamente com a saraiva. Mas não era uma chuva comum. Do céu caíam pedras de gelo envolvidas em fogo. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. O granizo misturado com fogo destrói colheitas e árvores. Os servos que obedeceram à advertência de Moisés foram salvos. Deus começa a separar quem o teme de quem o desafia. Gafanhotos, a terra devastada. Êxodo 10, 14 e 15. Não havia semelhante praga de gafanhotos antes nem depois. O solo ainda fumegava do granizo ardente, as árvores quebradas, as plantações dizimadas, mas o coração do faraó continuava fechado. Ele não se rende, nem mesmo ao céu. E então, Deus falou mais uma vez: se recusares deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Cobrirão a superfície da terra e devorarão tudo o que restou da tempestade. Êxodo 10, 3, 6. A nuvem negra de gafanhotos consome tudo o que sobrou. O Egito agoniza. Faraó tenta barganhar, mas recua mais uma vez. As trevas no Egito. Ao meio-dia, um silêncio incomum pairou sobre o ar. O calor típico do deserto começou a perder força, como se a própria natureza tivesse suspendido sua respiração. Sem aviso, sem relâmpago, sem trombeta. Uma escuridão repentina e inexplicável caiu sobre toda a terra do Egito. Era um tipo de escuridão que parecia viva, densa, pesada, sufocante. Não se tratava apenas da ausência de luz, era a presença do temor. As pessoas podiam senti-la pressionando suas peles, como se sombras estivessem encostando nelas. Alguns tentaram acender tochas, mas as chamas pareciam engolidas pela negritude. Durante 3 dias, ninguém conseguiu sair. Ninguém ousava mover-se. A escuridão parecia prender os corpos tanto quanto as almas. A esperança se apagava junto com cada tentativa fracassada de restaurar o que havia sido perdido. Enquanto o Egito se ajoelhava diante da escuridão, os filhos de Israel andavam entre lamparinas e fogueiras acesas.
riam, oravam, contavam histórias antigas de Abraão, Isaque e Jacó. Era como se uma muralha invisível os separasse daquele julgamento, como se uma mão divina cobrisse apenas os seus. A nona praga não destruiu plantações, nem feriu corpos, mas feriu o orgulho. Destronou Ra, o Deus Sol, silenciou templos, paralisou exércitos e lembrou a todos que sem a luz de Deus, até os impérios mais grandiosos vivem na escuridão. Trevas e morte dos primogênitos, a justiça final. Moisés voltou pela última vez. Assim diz o Senhor: à meia-noite passarei por toda a terra do Egito, e todo primogênito morrerá, desde o filho do faraó até o filho da serva, até os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em todo o Egito, como nunca houve e jamais haverá. Então Deus falou com Moisés e Arão, e instituiu algo novo, algo santo, a Páscoa. Êxodo 12, 3, 7. Cada família tomará um cordeiro, sem defeito, e o imolará ao crepúsculo. Tomarão o sangue e o passarão nas ombreiras e na verga da porta. E quando eu vir o sangue, passarei por vós. À meia-noite, o anjo do Senhor passou. Êxodo 12, 30. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus servos, e todo o Egito. E houve grande clamor, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Morreu todo o primogênito no Egito, 3 dias de trevas. Depois, na meia-noite, a morte passa. Gritos de dor ecoam no Egito. Faraó finalmente cede. Os hebreus partem, livres. A Páscoa nasce. Deus triunfa. E essa foi a história completa das 10 pragas do Egito. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com o mundo. Você pode ser o instrumento que Deus usará para transformar uma vida. E se você deseja ir mais fundo conosco, torne-se um membro do canal. Jesus te ama, Ele vive e Ele voltará em breve. Se você foi tocado por essa história de fé, poder e justiça, não se esqueça, só escreva nos comentários: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador.